Galera, continuando agora falando sobre os índices, tá? Vamos começar falando sobre o IPCA, é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. O IPCA é calculado pelo IBGE, tá? E ele é o índice oficial do governo para calcular a inflação, certo? Quem é que determina a meta de inflação? CMN. Quem é obrigado a cumprir a meta de inflação? Banco Central. Quem é que calcula a taxa oficial usada para como o índice oficial para calcular a inflação? É o IBGE, tá? O IBGE só calcula, ele não tem nada a ver com bater meta, com nada. Ele só vai lá e calcula, tá? O índicezinho que o IBGE, que como ele tem mais controle, mais estado estatístico, ele acaba tendo essa finalidade, tá? Então vamos lá. O IPCA ele tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias, principais características do IPCA. Ó, pessoal, o IPCA são as coisas que são comercializadas no varejo, tá? No varejo. A gente vai ver agora, em seguida, o IGPM. O IGPM ele é calculado as coisas no atacado, tá? O principal fator dele é no atacado. Então, no varejo é o IPCA, tá? Calculado pelo IBGE. Vamos lá, o IPCA, ele é o índice oficial de inflação no Brasil, tá? Ele é o oficial. Ele é calculado pelo IBGE, já tinha falado. É divulgado mensalmente, certo? Todo mês ele é lançado, tá? A coleta começa no dia 1º e vai até o dia 30 do mês de referência, tá? Do mês, por exemplo, nós estamos no mês de abril. Começa dia 1º de abril, vai até o dia 30 de abril, certo? Ele é divulgado mensalmente. O problema é que, às vezes, a gente quer saber o resultado da semana, o resultado dos 3 primeiros dias da primeira semana, e essas coisas acabam não tendo como a gente saber pelo o IPCA. Então, por isso que também o IGPM acaba tendo um grande papel importante dentro da nossa economia, porque ele acaba tendo valores dentro do mês, ele acaba dando valores porque ele tem 3 tipos de cálculos, tá? Ele acaba dando informações ao longo dentro do mês tu consegue ter 3 informações, por exemplo. Ele é divulgado como referência para a meta de inflação definida pelo CMN para o Copom. Na verdade é para o Banco Central, né? Mas quem acaba fazendo com que a meta de inflação seja cumprida é o Copom, porque o Copom ele é quem determina a meta da taxa Selic para tentar bater a meta de inflação, tá? É uma meta que tenta bater outra meta. A população objetiva do IPCA abrange as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 40 salários mínimos, porque é a maioria da população, né? Se até acima de 40 salários mínimos, pouquíssimas pessoas no Brasil têm esse valor, tá? Qualquer que seja a fonte de rendimentos e residência na área urbana de regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Se decorar isso aí? Não. Alimentação, bebidas, habitação, isso aqui são as coisas que são calculadas. Vestuário, residência, vestuário, transporte, saúde, cuidados pessoais. Precisa decorar isso aí? Não. O que você decorar? Isso aqui, ó. É o índice oficial, é calculado pelo IBGE. Ele é coletado mensalmente, começa no primeiro dia do mês, vai até o último dia do mês, certo? Dia 30 do mês, né? É utilizado como referência, tá? O IGPM. O IGPM, ele não é o índice oficial, tá? Até porque ele é calculado por uma instituição, a Getúlio Vargas, né? É a Fundação Getúlio Vargas, é quem calcula. É uma instituição universitária, tá? O IGPM, ele acaba tendo um papel muito importante, até às vezes mais importante do que o IPCA. Por quê? Porque ele dá resultados intercalados, tá? Dentro do mês. Ó, o IGPM ele é composto por 3 principais índices, ó. É o IPA tá na bolinha verde aqui, o IPC tá na bolinha azul e o INCC tá na bolinha vermelha. O IPA é o índice de preço ao atacado. Ele tem um peso maior dentro do IGPM, porque eles resolveram colocar. Simplesmente os caras da FGV, vamos dar uma importância maior ao preço de atacado, ao IPC, vamos dar um valor um pouco menor, e no INCC um pouco menor, que é o INCC, é o Índice Nacional de Custo de Construção, certo? Então, por exemplo, tudo que acontece na construção civil tem impacto dentro do IGPM, tá? E o que acontece com os consumos mesmo normais, como acontece lá no IPCA, acontece aqui pelo IPC, tá? E aqui o IPA é o preço de atacado, são aquelas coisas que vêm de atacado, certo? É o principal fator.
Ah, mas aí não interessa não falar de GPM. O oficial não é o IPCA. Ele é que é importante. Bobão, olha aqui a importância do GPM. Como ele é calculado, ele tem três, olha aqui os três principais, ó. O IGPDI, o IGP10 e o IGPM. Ele tem três resultados durante o mês, certo? E o IPCA ele é calculado com base, ele não tem destaque para algumas coisas, como que deu destaque para o IPA, e lá ele não deu destaque para nenhum lá no IPCA. Então o que acontece? Às vezes os impactos do IPCA só vai se amostrar depois de meses. Diferente do GPM, que ele acontece, os impactos reais acontecem mais na prática, certo? Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. O preço da alimentação deu uma aumentada, foi por causa do consumo no atacado. Só que o IPCA ele não tem esse destaque para o atacado, é mais para o varejo. Então, não aparecia lá que a inflação estava alta, sendo que os produtos estavam caríssimos. Era só você ir nas prateleiras, eu acho que você está lembrado, que em 2020 os produtos estiveram caríssimos, tá? E quando você olhar para o IPCA, estava lá, IPCA normal, 4%, o Batistaca estava dentro da meta de inflação. Quando você olhar para o IGPM, estava dando 20%. Por quê? Porque, como ele não deu essa ênfase para o atacado, acaba que o IGPM viu aquilo acontecendo na prática, enquanto o IPCA só foi ver depois, muito depois, certo? E essas coisas acabam tendo um impacto muito maior aqui no GPM, tá? Por isso que ele é muito importante e ninguém descarta o GPM. Todo cara que é investidor tem que estar de olho no GPM, tá? E todo cara aqui também, ele todas as instituições, existe muitos títulos que é atrelado ao GPM, em vez de ao IPCA, eles atrelaram ao GPM, que eu sabe que é um fator mais realístico, tá? Apesar do IPCA ser o valor oficial do governo, né? Vamos lá. Cabe destacar que o índice que mais afeta o IGPM é o IPA. Por quê? Porque ele tem 60% do valor. Pessoal, pode decorar esse valor aqui, que isso aqui cai em prova, tá? O IPA 60%, o IPC 30% e o INCC 10%, tá? Pode decorar isso aí, que isso aí cai sim em prova, e muito. Cabe destacar, sim, aí fala que o maior que causa o maior impacto é o IPA, tá? O menor impacto é o INCC. Conforme a data da coleta das informações para a apuração, altera-se o final do índice para M, UTI ou 10. O que é o GPM, tá? GPM, pessoal, é o nome geral, tá? O índice geral de preços médio, tá? O que é o IGPDI, o IGP10 e o IGPM? Isso aqui são a soma como ele calcula, tá? Para não dar um resultado só todo mês, para dar resultados intercalados para que você tenha acesso às informações mais presentes, tá? Então, o IGPDI, ele é com base no dia 1º do mês até o dia 30 do mês. É como se fosse o IPCA, tá? Ele também o IGPDI. Como é que você decora? DI, dia inicial. Lembra do dia inicial. Qual o dia inicial do mês? Primeiro. Tá? DI, dia inicial. IGPDI, dia inicial. Começa dia 30, primeiro do mês até o dia 30. O IGP10. O que é 10? Termina com 10. Termina com 10, tá? Certo? E o IGPM. Aí você, aqui nesse caso aqui, aí sim você vai ter que arrumar um jeito de decorar. Porque o IGPM é do dia 21 do mês passado até o dia 20 do mês atual, certo? O que sobra, né? O GPM, tem um que tá vendo com 20, qual é? Que se encerra no 20? É o GPM, certo? Porque o IGP10 termina em 10. E o IGPDI inicia no dia 1º, tá? No dia inicial do mês, certo? Pessoal, tipo, falar era isso. Muito importante essa aula, tá? Decore esses valores aí e vamos resolver questões. Questão número 1. Nas suas reuniões a cada 45 dias, isso aqui já está errado para começar, aproximadamente 45 dias o Copom se reúne. O que é que o Copom define, pessoal? O Copom define a meta da taxa Selic. A meta da taxa Selic. A meta da taxa Selic, tá? Por que essa questão está aqui, se nós estamos nem falando de taxa Selic? Porque aqui uma alternativa era IPCA, tá? Quem calcula IPCA? Pessoal, IPCA não é meta, tá? É um cálculo de um índice normal, como por exemplo a Selic Over. É a apuração do como é que está a situação agora. Então o IPCA, quem calcula ele é o IBGE, tá? O GPM é a Fundação Getúlio Vargas. E a Selic Over, quem acaba vendo como está, calculando, mantendo a meta, é a mesa de operações do Banco Central. A composição do GPM olha aí, ó.
acabei de saber, decore, tá? Decore esses valores. Composição do IGPM é: o IPA, ele é 60%, tá? O IPA, o atacado, é o que tem a maior influência. Até porque, se você se ligar, deixa eu explicar uma coisa que eu não falei antes. O IPA, como ele acaba tendo um valor maior em relação ao GPM, o atacado, as coisas que acontecem no atacado acaba aumentando muito mais o GPM do que, por exemplo, as coisas que acontecem na construção civil, já que ela só tem 10% do impacto em relação ao GPM. Então, por exemplo, quando acontece uma exportação muito grande, um problema de importação de produtos, de commodities, de coisas que acontecem no atacado, tipo, uma grande indústria importa, sei lá, bovinos, caprinos, sei lá, traz o arroz de fora, não sei. Quando essas coisas acontecem, o atacado vai diminuir. Então, todas essas coisas que acontecem com as coisas de atacado influenciam no GPM, tá? Com maior força do que acontece com a construção civil. Muito maior, até porque ela é 60%, a construção civil só é 10%, e o IPA, que é o IPC, é só 30%. Acabei de dar a resposta, né? 60% IPA, o IPC 30% e NCC 10%, tá? É essa aqui mesmo. IPA, pronto. Questão número 3. Um determinado período constatou-se uma inflação de 10%. Isso significa que o quê? Os preços em média subiram 10%. O poder da compra da moeda neste intervalo elevou-se em 10%. O poder da compra da moeda neste valor reduziu-se em 10%. Os preços caíram em média 10%. A gente fala, pessoal, quando a inflação está alta, o que acontece com o valor da moeda? Com o valor da moeda, ela desvaloriza. O valor da moeda desvaloriza. O que desvaloriza na prática? É o poder aquisitivo da moeda. Até porque se tu tiver R$1 lá, ele não vai virar 50 centavos, tá? Mas o poder daquela moeda aquisitivo, do que tu pode adquirir com ela, diminui, tá? Então, o que acontece na prática, se uma inflação aumentou 10%, a gente tem os preços médios subiram. Os preços subiram, pessoal? Agora eu vi, os preços subiram. Estava em R$10, agora está em R$11. Não. O poder da compra da moeda nesse valor elevou-se. Não, o poder da compra da moeda diminuiu, tá? O poder da compra da moeda nesse valor reduziu em 10%. Sim. Os preços em média caíram 10%. Não caíram. Os preços não... Quem determina o preço das coisas é os donos. É quem está vendendo. Eu estou vendendo esse controle por R$10. É eu que determino, não é a inflação. A inflação determina o valor do poder de compra, certo? O preço quem decide é o cara que está vendendo, certo? Então, alternativa letra C. Sobre o IPCA, quais são as afirmativas corretas? Sobre o IPCA. Composto por 60% do IPA, 30% IPC e 10% INCC. Não, isso aqui nós estamos falando do IGPM, tá? IPCA não tem essa diferenciação não, tá? Média, o que é que o IPCA faz? Média a inflação de um conjunto de produtos e serviços e é o índice oficial da inflação do Brasil. Certo, calculado pelo IBGE, né? Calculado pelo IBGE é divulgado até o dia 10 do mês subsequente ao mês de referência. Não. Isso aqui ele é calculado até o dia 30, tá? Começa do dia 1º e vai até o dia 30. Tá errado essa aqui também. A pesquisa abrange as famílias com rendimento de entre 1 a 30 salários mínimos na área urbanas e rurais dos principais capitais do Brasil. É de 1 até 40 salários mínimos, certo? É 1 a 40 salários mínimos. Também tá errada essa aqui. Então só sobrou a única resposta correta é a alternativa D, né? Que é a 2, a única que está correta. Então, pessoal, tipo, falar era isso. Basicamente, eu acho que não resta dúvida. Qualquer dúvida você pode falar lá no grupo do WhatsApp, tá? Que estou disposto a responder e sanar todas as dúvidas de vocês, beleza? Até o próximo bloco.